Eu estou novamente sob impacto, né? Porque eu cheguei aqui nesse simpático ambiente, cercado de imagens de cinema, que é uma paixão minha, né? E de repente você me coloca na tela uma imagem minha, 34 anos mais jovem, isso já é um impacto grande, e participando de uma coisa que eu reputo como um dos mais importantes trabalhos da minha carreira jornalística de 43 anos, né? E que eu não tinha ideia de que isso existia, de que essas imagens estavam vivas. Eu faço parte daquele grupo de antigos funcionários dos diários e emissoras associados que, quando a empresa quebrou, faliu, a gente tentou, inclusive, encontrar arquivo de jornais, de fotos, alguma coisa da área de televisão, e foi em vão essa pesquisa. Eu também não tive condição de fazer uma pesquisa muito ampla, porque a gente tinha que continuar ganhando a vida, né? Mas era uma coisa tão preciosa, porque o Pinga-Fogo, na verdade, e aí eu me permito falar um pouquinho sobre os diários associados, né? Eu acho que o que foi feito, por exemplo, com o Chico Xavier, só poderia ter sido feito nos diários associados. Nem hoje, nas grandes e poderosas redes de televisão que temos, à altura do que se faz no primeiro mundo, né? Não há esse espaço, não há essa disponibilidade de tempo para se fazer alguma coisa como aquela que era feita na Tupi. E basicamente, no meu modo de entender, não é apenas porque a Tupi tivesse 30 e poucos anos atrás em relação ao timing da televisão de hoje. É que a Tupi era basicamente uma televisão feita com paixão. Além dos donos, nós que fazíamos a TV Tupi, nos sentíamos meio sócios da Tupi. A gente não se importava, por exemplo, de trabalhar alguns meses sem receber salário, porque a gente fazia aquilo com muita paixão. Então, resgatar isso, quer dizer, resgatar o Chico, resgatar a maravilha das coisas que ele tinha para dizer ali, e que, na verdade, eu acho que determinaram uma aceleração do crescimento do espiritismo no Brasil, já é historicamente importante. E, da mesma forma, resgatar a força de um veículo que não é hoje muito lembrado, até porque pouca coisa existe em termos de memória, né? Mas que seguramente foi um tipo de jornalismo, de televisão, um tipo de comunicação diferenciada, que quem conheceu, quem viveu, viveu, quem não viveu não vai viver mais. Quer dizer, aquilo era uma coisa que transcendia um pouco as regras hoje tão rígidas, né, em relação a tempo, em relação à importância do índice de audiência, em relação a quanto isso vai representar de faturamento ou não para a emissora, né, que são, na verdade, os componentes que determinam o que é a programação de televisão de hoje. Naquela época, a Tupi admitia, a rede Tupi de televisão admitia que muitas vezes a paixão determinasse uma programação e abrisse um espaço de 4, 5 horas para um programa com uma figura como Chico Xavier. Eu acho difícil que ele tivesse esse espaço hoje na televisão que se faz no Brasil. E eu acho que o que você está resgatando, além de resgatar a figura do Chico e o espiritismo, é um resgate ao qual nós, profissionais de comunicação nesse país, vamos ficar eternamente gratos, porque realmente você está resgatando alguma coisa que é muito importante para a história da comunicação do país e que, para mim, particularmente, é o meu cinema paradiso. Eu acho fundamental, porque o Pinga-Fogo realmente teve reportagens, teve debates muito interessantes. Na primeira fase do Pinga-Fogo, que eu não participei, como na segunda fase que eu participei, que foi o caso da entrevista com o Chico. Mas, paralelamente a essa entrevista, existem outros grandes debates que foram patrocinados pelo Pinga-Fogo, que são obras da história do Brasil. Eu acho que é uma obra muito meritória esse resgate do arquivo do Pinga-Fogo. Ela é importante e, para mim, hoje, eu só posso dizer que para mim foi importante pelo tempo, por tudo que aconteceu comigo depois, porque aconteceram muitas coisas pessoalmente para mim, para o nosso centro, para o nosso grupo.
foi muito importante esse pinga-fogo. Porque nos deu uma segurança maior de tudo, do nosso trabalho, do que nós tínhamos que passar para as outras pessoas. É um negócio importante, fez muito bem. Mas, de um modo geral, eu queria te responder o seguinte. Foi muito importante para os espíritas, mas eu acredito que, na verdade, para os que não aceitavam a doutrina, eu hoje aceito, eu conheço muitos que hoje aceitam, na época foi um pouco desgastante para o Chico. Eu achei. Acho ainda. Porque todas as vezes que o Chico apareceu na televisão, deu entrevistas, nós tivemos muitas críticas das pessoas que não aceitavam a doutrina. Muitas críticas. Então, a minha opinião pessoal é de que o espírita não pode se expor muito, não. A doutrina não pode ser divulgada em televisão, assim, rádio sim, mas televisão não, porque tem muita gente que não aceita, não acredita, e são realmente vibrações muito negativas para nós e para o nosso grupo, para todo espírita. Mas, de uma certa forma, foi importante. Para nós, para o mundo espírita, nossos espíritas aqui do Brasil, foi muito importante. Olha essa coisa maravilhosa.
Estevinho. Todo mundo, vibração para ele. Oh, meu Deus, que saudade dele. Como é que chama? Guimarães, né? Almir Guimarães. Almir Guimarães. Morreu, Almir? Morreu. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Que coisa linda, né? Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos,
despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. Ai, meu Deus. Você está com um tesouro aí, viu? Esse dia, quando ele falou, foi demais, 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 demais. Chico era foda. Quem que vai substituí-lo?